Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa da Caixa. Eu sou o Marcos e hoje, em uma história Star Wars, você vai ficar por dentro da história de origem da Ahsoka Tano, a antiga padawan de Anakin Skywalker que cresceu para se tornar uma das personagens mais amadas dessa franquia. Essa história aconteceu há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Antes de entrar na história de origem da Ahsoka propriamente dita, eu tenho que te avisar que esse vídeo contém spoilers de Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels e The Mandalorian, pelo menos até o 5º episódio da segunda temporada. Você segue adiante por sua própria conta e risco. Ahsoka Tano é uma togruta nascida no planeta Chile 34 anos antes da Batalha de Yavin. A Batalha de Yavin, por sinal, é a batalha da primeira Estrela da Morte que aconteceu lá em Uma Nova Esperança. Ainda no seu planeta natal, Ahsoka foi descoberta pelo mestre Jedi Plo Koon, que percebeu que ela era uma criança sensitiva à força e com isso a levou para treinar no Templo Jedi em Coruscant antes das Guerras Clônicas. Anos mais tarde, já durante as Guerras Clônicas, Ahsoka seria designada para a Batalha de Christophsis, onde ela deveria conhecer o mestre Jedi que foi designado a ela pelo próprio mestre Yoda. E muita gente pensava que ela seria a nova padawan do Obi-Wan, uma vez que o Anakin já havia se tornado um cavaleiro Jedi. Só que, diferente do que muita gente acreditava, ela era a padawan do Anakin. Mas qual é o motivo disso, você está se perguntando? E a resposta para isso é completamente simples. O mestre Yoda queria que o Anakin trabalhasse melhor os medos dele. E um grande medo que o Anakin tinha era de perder pessoas que ele amava, pessoas com quem ele se importava. Agora, como professor, ele iria instruir a Ahsoka nos caminhos da força, vendo ela evoluir até o ponto em que ela poderia trilhar o seu próprio caminho. E com isso, ele veria que esse medo dele é completamente infundado. E apesar de que a relação entre mestre e padawan começou meio conturbada, logo os dois formaram um forte vínculo. Conforme a Ahsoka ia evoluindo nos caminhos da força, o Anakin ia dando mais responsabilidades para ela durante as batalhas, como por exemplo na Batalha de Ryloth, onde a Ahsoka liderou seu próprio esquadrão de caças. Só que às vezes as coisas não saem como planejado. Por exemplo, nessa oportunidade a Ahsoka não deu ouvidos ao mestre e caiu numa armadilha, perdendo o esquadrão inteiro dela. Mais tarde, tendo aprendido a lição, ela ganha um novo esquadrão, faz um novo ataque e dessa vez é bem sucedida. Essas lições, envolvidas por histórias de fracasso, sucesso e aprendizado, foram contadas episódio por episódio em Star Wars The Clone Wars. E isso ajudou a desenvolver muito a personagem da Ahsoka, a trazer ela para um lado talvez mais humano, vamos dizer assim. O que talvez tenha ajudado as pessoas a terem uma aproximação maior com ela, a ver as falhas dela, como ela aprende, como ela lida com isso, como ela evolui. E por isso, talvez é assim que eu penso, é que ela é uma personagem tão amada pelos fãs de Star Wars. Ao longo dos anos, alguns personagens foram extremamente importantes para o desenvolvimento da Ahsoka. Entre eles, o Capitão Rex, que era um clone do Exército da República. Outra era a padawan Barry Zoff, que era uma grande amiga da Ahsoka, porém até certo ponto. E eu já vou entrar nessa história. É que antes de eu contar essa história, eu tenho que contar a história da morte da Ahsoka. Não, calma, é morte morrida, não é bem isso, calma, você vai entender, preste atenção. É o seguinte, o que aconteceu foi que a Ahsoka, o Anakin e o Obi-Wan foram enviados para atender um pedido de socorro. E chegando lá, a nave deles foi levada ao planeta misterioso que mais tarde seria conhecido como Mortis. Nesse planeta, eles enfrentariam criaturas extremamente poderosas, que eram o pai, a filha e o filho. A filha era a representação do lado da luz da força, já o filho era a representação do lado sombrio. E o pai era o equilíbrio. Muita coisa rolou em Mortis e a Ahsoka ficou à beira da morte depois que o filho sugou quase toda a energia vital do corpo dela. Calma, por favor, ela não morreu, tá? Preste atenção. Logo depois disso, o Anakin, com a ajuda do pai, transferiu o último suspiro de vida da filha para Ahsoka, trazendo a padawan de volta à vida. E só para você saber o final dessa história, os Jedi conseguem fugir de Mortis, enquanto o pai e o filho se degladiavam em uma batalha que levou à morte dos dois. Uma coisa muito legal da história da Ahsoka é a relação dela com os Mandalorianos. Quando um dos seus amigos corria risco de vida depois de ter acusado o Conde Dooku de assassinato, a Ahsoka o levou para um esconderijo mandaloriano. Lá, ela acabaria trombando com a Bo-Katan Kryze e membros da organização terrorista conhecida como Olho da Morte.
Após um confronto, a Ahsoka derrota Bo-Katan e foge de volta para a segurança. Mas essa não seria a última vez que as duas iriam se encontrar. Mais perto do fim das Guerras Clônicas, a Ahsoka seria acusada de orquestrar um plano para bombardear o Templo Jedi. Ela acabaria sendo expulsa da Ordem Jedi e julgada por crimes que ela não cometeu. Eu sei que você sabe disso, mas deixa eu terminar de contar a história. O que aconteceu foi que o Anakin conseguiu uma confissão da Barriss Offee, a amiga da Ahsoka, a outra Padawan, que era uma pessoa que a Ahsoka confiava de verdade. A Barriss achava que após a guerra, a Ordem Jedi havia se tornado má e corrupta, e por isso precisava ser destruída. Por fim, a Ahsoka acaba inocentada, mas o estrago já havia sido feito, porque ela recusou um convite para retornar à Ordem Jedi, porque ela não tinha mais fé na Ordem. Ela percebeu que a própria Ordem Jedi não confiava nela mesma, e portanto ela não confiava na Ordem Jedi. A partir desse momento, a Ahsoka partiria para encontrar o seu próprio caminho. Durante esse período, ela se aliaria às irmãs Martez, por uma série de aventuras, e é durante essa época que ela começa a perceber que tanto a Ordem Jedi quanto a República falharam nas suas missões mais básicas, que era ajudar aquelas pessoas que precisavam. É mais ou menos nesse sentido que os conceitos da Ahsoka se aproximam dos conceitos que foram apresentados no episódio 8, quando o próprio Luke traz à tona a arrogância dos Jedi. Após algumas aventuras, a Ahsoka se reuniria novamente com a Bo-Katan, agora ex-tenente do Olho da Morte, e que pedia a ajuda da Ahsoka para reaver o seu planeta, que tinha caído nas mãos do Darth Maul. O Maul venceu Pre Vizsla em um duelo e se tornou o legítimo governante de Mandalore. Essa história você pode conferir no nosso vídeo sobre a origem do Sabre Negro, que o link está aqui na descrição. Caso você não tenha assistido, assiste lá, porque tá muito maneiro. O plano das duas dá super certo, elas conseguem derrotar o Maul. A Ahsoka e a Bo-Katan, cada uma segue seu caminho, mas agora como amigas. No entanto, enquanto a Ahsoka levava o Darth Maul para Coruscant para ser preso, as Guerras Clônicas acabam, a República cai e a Ordem 66 entra em vigor, colocando todo o exército de clones da República contra os Jedi. Isso incluía o Capitão Rex, que era o mentor da Ahsoka. Felizmente, a Ahsoka consegue controlar o Rex e desativar o chip que colocava a programação da Ordem 66 na mente dele. Só que no meio dessa confusão toda, o Darth Maul escapa, a Ahsoka e o Rex têm que abandonar a nave, fingir as próprias mortes e se esconder, porque a sombra do Império começava a crescer na galáxia e isso iria durar pelos próximos anos. Agora na Era Imperial, a Ahsoka viajava pela galáxia buscando ajudar aqueles que mais precisavam de ajuda, mas sem revelar sua identidade ou revelar os seus poderes. No entanto, ela acabou chamando a atenção do senador Bail Organa, que a convocou para ajudar uma nascente aliança rebelde. Dessa forma, a Ahsoka se une à rebelião sob o pseudônimo de Fulcrum, contatando e passando informações relevantes para células da rebelião que estavam desconectadas. E uma dessas células era justamente a equipe liderada por Hera Syndulla a bordo da Fantasma. Em uma missão com esse grupo, com seus novos amigos, a Ahsoka fica frente a frente com Darth Vader, e ela sente a presença do seu antigo mestre, que também sente a presença da sua antiga Padawan. Desde o fim da República e com a Ordem 66, a Ahsoka nunca soube o que realmente havia acontecido com Anakin. Por outro lado, o Anakin também nunca soube se a Ahsoka realmente havia conseguido sobreviver ao expurgo. Portanto, essa conexão é um choque para os dois. Mais tarde, a Ahsoka se reuniria com o Rex e outros clones que também conseguiram desligar o comando da Ordem 66 das suas mentes, e com isso, eles também se unem à causa da rebelião. Mais ou menos por essa época, Ahsoka, Kanan e Ezra vão em uma aventura em Malachor. E nessa aventura, eles são confrontados pelos Inquisidores do Império e pelo Darth Maul no templo local. E como se isso não fosse desgraça suficiente, o Darth Vader também chega no templo. E quando ele estava prestes a matar o Ezra, a Ahsoka entra na batalha e salva o Ezra, permitindo que ele e o Kanan pudessem fugir do templo e fugissem da ira do Vader. Nessa época, a Ahsoka foi dada como morta. Tá, olha, não, eu sei, não foi morte de verdade, porque 3 anos depois, o Ezra consegue resgatar a Ahsoka da batalha com o Vader. E não é que ela ficou lá 3 anos lutando com o Vader, é porque o Ezra acessou uma região entre o tempo e o espaço conhecida como o Mundo Entre Mundos, puxando a Ahsoka para fora da realidade dela, para fora da linha do tempo dela. Só que ela teria que voltar para a linha temporal e achar uma forma dela fugir de Malachor. O Vader estava derrotado nessa batalha, então ela teria que sair do planeta e encontrar o Ezra de volta na linha temporal em que ela estava. E essa era uma promessa que ela tinha feito.
Porém, quando ela finalmente reaparece no último episódio de Rebels, o Ezra já havia ido para as regiões desconhecidas, após ter prendido o Grão-Almirante Thrawn junto com aquelas baleias do espaço e tudo mais. Nessa cena, ela se encontra com a Sabine, e que dá a entender que elas estão partindo numa busca pelo amigo em comum que elas têm. E essa havia sido a última vez que vimos a Ahsoka Tano, ou a Abusada, como Anakin costumava chamar ela, no universo Star Wars. Pelo menos até o 5º episódio da segunda temporada de The Mandalorian ir ao ar, quando a gente viu Rosário Dawson interpretando a personagem que é amada pelos fãs. Nesse episódio, a gente descobriu que a Ahsoka está em Corvus, atrás de uma magistrada com fortes ligações com o Império. Também descobrimos que a Ahsoka está atrás do Grão-Almirante Thrawn, que supostamente voltou das regiões desconhecidas. Agora, isso tem alguma coisa a ver com o possível retorno do Ezra? E qual foi o resultado da missão da Ahsoka com a Sabine, que a gente viu lá no último episódio de Rebels? Essas perguntas devem ser respondidas nos próximos episódios de The Mandalorian, então fica ligado aqui no canal para não perder nada. Eu já vou falar, calma, eu já vou falar, espera eu falar. Tá bom, ó, o R3 está falando para vocês, para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Não deixe também de deixar um comentário aqui embaixo para falar o que você achou do vídeo e o que você acha do retorno da Ahsoka, essa personagem que todo mundo gosta pra caraca. Sério, se você não gosta da Ahsoka, eu não conheço você, você não existe, tá bom? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo em uma história passada há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante.